Hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 2, carta de Paulo aos Gálatas, que estavam sofrendo horrivelmente com uma mistura de evangelho com legalismo. Estavam tornando os princípios dos homens em lei de Deus. Isso estava confundindo as pessoas. O apóstolo Paulo se converte, Saulo, se converte. Ele tem um período em que ele tem um aprendizado com o próprio Jesus Cristo durante 3 anos, nas regiões das Arábias, e ele vai para a região dele, na Cilícia, na Síria, e certamente ele pregou o evangelho para os familiares. Eu não imagino o apóstolo Paulo passando esse tempo lá, conhecendo agora uma nova vida em Cristo e não pregando aos familiares. Creio que ele pregou sim. Inclusive, quando ele estava preso, fizeram uma emboscada para matá-lo. E o sobrinho dele delatou para o comandante e o comandante o salvou. Então, o sobrinho de Paulo o ajudou. Não sabemos nada sobre a irmã dele, o irmão, mas sabemos que teve uma participação aí. Ele teve parentes também que estavam na obra do Senhor. Agora, no capítulo 2, nós vamos falar sobre aceitação. Esse é um assunto bem importante para todo mundo. Ninguém gosta de ser rejeitado. Todo mundo quer ser aceito. Desde lá no primeiro ano escolar, até antes, na rua mesmo, no futebol, a gente queria ser escolhido para estar no time. A gente queria estar nas brincadeiras. Nós queríamos ser convidados para a festa de aniversário do amiguinho. Quando se torna adolescente, aí se torna muito mais crítico, porque o adolescente, por uma razão que eu não sei explicar, ele tem um desespero para ser aceito. E se ele não é aceito, ele não quer nem ir para a escola. E às vezes ele não é aceito pelas amizades normais, mas sempre tem os transportadores de drogas e os vendedores de drogas que acabam sendo amigos de alguns desses, E acabam seduzindo esses jovenzinhos para as drogas. Não que eles queriam drogas, eles nem conheciam drogas, mas eles queriam ser aceitos. E foram aceitos por pessoas erradas. Então a aceitação sempre é algo muito importante. Hoje você quer ser aceito também. Quando chega na idade mais velha, alguns velhos acham que não são aceitos mais, nem pelos próprios filhos. Às vezes é verdade, e às vezes é só coisa da cabeça deles, mas eles desejam muito serem aceitos. Então não tem idade essa questão de aceitação. Seja criança, jovem ou velho, todo mundo tem uma necessidade de ser aceito. E no meio cristão, nós temos muita dificuldade em aceitar algumas pessoas. E algumas pessoas têm muita dificuldade de vir para o nosso meio, porque elas acham que não serão aceitas. Isso é perigosíssimo, porque uma igreja pode se tornar uma festa de aniversário privativa. As pessoas pensam que ali só podem entrar as pessoas bem certinhas, As pessoas que não têm vícios, as pessoas que têm uma família correta. E nós temos que aceitar as pessoas como Cristo Jesus aceita os pecadores.
Precisamos ser esse braço acolhedor para os pecadores. Claro que nós não aceitamos o pecado deles, mas nós queremos aceitá-los na base da graça de Cristo Jesus, que aceita todo pecador arrependido. Nessa aceitação do capítulo 2, nós vamos ver que devemos estender a mão ao recém-chegado. O recém-chegado precisa de um apoio. Nós precisamos aceitar também pessoas de outros grupos, que não são do nosso convívio, que não são tão bons quanto nós. Isso é brincadeira, é ironia isso. Nós nos achamos melhores do que outras pessoas, e temos dificuldade de aceitar outros. Mas naquilo que compete a nós, ou seja, a comunhão em Cristo Jesus, nós devemos aceitar as pessoas, mesmo que elas pensem um pouco diferente de nós em alguns aspectos. E para terminar, nós vemos também no capítulo 2 que Cristo nos aceitou quando nós éramos fracos, quando nós éramos pecadores. Ele nos dá o exemplo então de aceitação. Esse tema aceitação é o que está no capítulo 2 de Gálatas. Eu não sei até onde nós vamos chegar, mas vamos começar, né? Primeiro nós temos que estender a mão, os braços, abrir o coração, acolher o recém-chegado. O que é o recém-chegado? Recém-chegado tem vários aspectos. Por exemplo, se você está numa empresa, um trabalho, e vem um novo funcionário, um estagiário, você tem que receber bem essa pessoa. Se você está na escola e vem alguém transferido de uma outra classe ou de uma outra cidade, escola, você tem que estender a mão, fazer com que aquela pessoa se sinta bem ali. Se você está numa família e aquela família adota alguém, você tem que receber bem aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa se sinta em família. E se você está na sua casa e vem visitantes, você precisa receber bem aquelas pessoas. Às vezes elas nem vêm como convidadas, mas você tem que receber bem, porque sem saber, pessoas acolheram anjos na sua própria casa. Então nós temos o compromisso como crentes de aceitar o recém-chegado. E não preciso nem falar da igreja, né? A igreja é um local onde nós precisamos aceitar, receber bem as pessoas, aceitá-las como recém-chegadas, para ouvir a palavra de Deus, para conhecer o povo de Deus, mesmo que elas não sejam crentes. E se forem crentes, a coisa mais comum, se um crente chega numa igreja, no primeiro cumprimento com alguém, ele já se sente em casa, porque os crentes são assim. Eles têm o Espírito de Cristo dentro deles, o Espírito Santo, e já tem uma ligação, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa, nós já somos da mesma família. A aceitação é o tema do capítulo 2. Estender a mão ao recém-chegado. Versículo 1, alguém pode ler? Gálatas 2, 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Bom, uma narrativa na primeira pessoa. Quem está falando? Paulo, apóstolo Paulo. Ele já esteve em Jerusalém, claro, ele era de Jerusalém. Quando ele trabalhava naquela liderança dos judeus, talvez o Sinédrio, ele frequentava Jerusalém. Então era um homem que Jerusalém era o caminho da roça dele, já conhecia, só que ele se ausentou por 14 anos.
E agora, para o bem dele mesmo, muitas pessoas nem o conhecem mais. Porque se você se ausenta de um lugar uns 3 anos, aí tudo muda já. Imagina 14 anos, já foi feito rodízio. Alguns já morreram, outros vieram, talvez algum outro tinha lá, uma vez tinha um jovem aqui, Saulo, mas de modo geral, 14 anos é muito tempo e já tinha esquecido dele. Mas os crentes tinham uma memória quase que física sobre o apóstolo Paulo, porque ele mandava prender pessoas. Então, certamente daqueles crentes tinha familiares que foram presos por causa do Paulo. Tinha pessoas que tinham uma ferida cicatrizando até sobre a perseguição que Saulo, eu falo Paulo, mas vocês sabem, né? Saulo tinha feito contra eles. E 14 anos depois ele chega em Jerusalém. E ele vem aí acompanhado com 2 amigos, Barnabé, que vai se tornar uma pessoa muito importante na igreja, e também Tito. Barnabé acompanha Paulo nas viagens, Tito fica em Creta, como pastor da igreja ali. Então ele veio bem acompanhado. Versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O apóstolo Paulo, ele já tinha revelações de Jesus Cristo, ele passou 3 anos com Jesus. Quando ele se converteu também foi uma revelação direta para ele, do próprio Jesus. Então ele já estava acostumado com revelações, e Deus falou para ele que ele tinha que ir para Jerusalém. E é claro, Jerusalém é onde tudo começou, e o apóstolo Paulo deveria carimbar a presença dele ali, para que todo mundo começasse a aceitá-lo. Aceitação, nesse caso para Paulo, era uma questão de ministerial, de sobrevivência no ministério. Pessoas precisam ser conhecidas, pessoas precisam ter autoridade no meio do próprio povo de Deus, para ter uma autoridade como pregadores. De vez em quando aparecem alguns alunos na escola onde a gente trabalha, que eles não são conhecidos na própria igreja, embora nós tenhamos regras ali, que não pode ter menos de 2 anos de igreja, de convertido de igreja, né? Então, só que para alguns casos 2 anos até é pouco. Na nossa igreja mesmo, tem pessoas que em 2 anos vêm tão pouco à igreja que elas não são conhecidas. Tem gente que nem sabe o nome de algumas pessoas. É muito importante, se a gente vai fazer um ministério, que a gente seja conhecido pela igreja, tenha autoridade pela igreja. Uma vez alguém queria entrar para a obra, mas não era conhecido pela igreja. Nós falamos, olha, você tem que ser mais conhecido, tem que vir, tem que participar, as pessoas precisam te conhecer. E foi isso que aconteceu. E o apóstolo Paulo, nessa revelação do próprio Deus, foi para Jerusalém para ser aceito, para ser conhecido. E ele foi procurar as pessoas de maior influência. Ele não é um político, tá bom? Aqui, isso não é negativo no caso do apóstolo Paulo. Ele não queria nenhum bem especial dessas pessoas, mas ele não queria ter corrido em vão, porque Deus o mandou ali para ele ser conhecido, para ele ganhar autoridade. Então ele precisa ganhar autoridade diante dos líderes, diante das pessoas influentes, e é por isso que ele os procurou. Então ele procurou aqueles que pareciam ser mais influentes. Versículo 3. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito,
que me acompanhava fosse circuncidado, embora fosse gentio. Bom, a questão da circuncisão foi muito importante no começo da igreja, porque mesmo para os crentes, alguns crentes eles achavam que são crentes, mas Deus ainda abençoa o povo de Israel, que tem os seus machos, né, os homens circuncidados. E alguns começaram a achar que tinha que continuar essa prática de circuncisão. A circuncisão como cirurgia, fazendo nos meninos, isso não tem problema nenhum, mas é uma coisa livre. Cada família decide isso. Se o menino tem algum probleminha, né, porque tem um problema conhecido dos meninos, que é a fimose, que precisa fazer a cirurgia. Mas para os judeus não era questão de problema, era questão de compromisso com Deus. Deus deixou essa cirurgia como um selo de que eles eram o povo de Deus obediente. Só que Deus não exige mais isso. Mas alguns ainda tinham aquele pensamento. Mas quando Paulo foi ali com Tito, Tito foi muito bem acolhido, ele foi aceito e ninguém o constrangeu a ser circuncidado. Ele era grego, né? Então ele não era judeu, então já não teve aquela pressão sobre ele. Mas foi muito bom que eles não exigiram isso. Com Timóteo, é outra história. O apóstolo Paulo pediu para Timóteo ser circuncidado, mesmo depois de grande, porque ele era metade judeu. Então ele achou que para pregar para os judeus seria melhor. Então às vezes tem que satisfazer pessoas com coisas que nós nem cremos. O apóstolo Paulo já não cria que tinha que ser circuncidado. Então a aceitação aqui era para Paulo, para Barnabé, para Tito. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Os irmãos lembram que eu falei, não deixe ninguém controlar a mente de vocês. Não deixe ninguém escravizar vocês. Seja nessa igreja ou em qualquer outra igreja. Ninguém pode te escravizar. Porque você foi liberto para a liberdade. Você foi resgatado por Jesus Cristo da escravidão do pecado. Você não tem que voltar de novo para essa escravidão. E tem pessoas que se fazem de muito santas e colocam várias regras sobre a sua vida e você se sente na obrigação, para não contrariá-las na santidade delas, né, e tudo mais, para não contrariá-las e fazer aquilo que elas estão mandando ou estão dizendo que tem que fazer. Primeiro olha na Bíblia. Se na palavra de Deus não tem essas regras que estão falando, não fique debaixo das regras. E o apóstolo Paulo ele disse que havia um problema dos falsos irmãos. Eram homens, talvez mulheres também, né, que estavam se intrometendo, se metendo na vida dos crentes, espreitando a liberdade, tentando arrancar a liberdade que temos em Cristo Jesus e colocá-los de novo na escravidão. Isso foi lá no ano 50, 52 da nossa era. Agora nós estamos em 2022, né? A pandemia fez a gente perder o rumo. 2022, vocês acham que melhorou? Vocês acham que mudou? Piorou. Aumentou muito. Antes tinha um grupinho ali, agora tem um monte de grupo. Você fica até sem saber. Então tem várias pessoas querendo mandar nos outros. Versículo 5. Aos quais ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós.
Nem 60 minutos, né, seu João Mendes? Ele não se submeteu nem 60 minutos. Ou seja, é uma maneira de dizer que ele não se submeteu de jeito nenhum. Não quer dizer que ele, 50 minutos, ele se submeteu. Não. Nem nos primeiros 5 minutos, nada. Nós não vamos nos submeter àquilo que não vem de Deus. E ele fez isso para quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Meus irmãos, se vocês aceitarem os conceitos humanos e começarem a obedecer mais ao homem do que a Deus, você já vai se desviar do Evangelho. Você não permanece no Evangelho. Você começa a ficar com medo das pessoas. Existem alguns artigos, mas eu li um artigo muito importante e tenho usado isso para ajudar algumas pessoas. É sobre abuso espiritual. Tem pessoas que ficaram doentes, fisicamente elas ficaram doentes, porque elas ficaram debaixo de uma liderança espiritual que estava abusando delas. E elas não sabiam. Elas só perceberam isso depois que elas começaram a ficar doentes. Elas ficaram com medo da liderança, medo de contrariar, medo de dizer não, medo de estar pecando contra Deus. E os líderes têm essa capacidade de manipular as pessoas. E as pessoas ficam com medo, inclusive, de dentro de casa, dentro da própria casa, fazerem algumas coisas. Eu não quero entrar assim nos detalhes, porque são muitos, né? Inclusive de igrejas que a gente pensa que são igrejas boas. Uma vez uma senhora disse que lavando louça na casa dela, ela não podia usar calça comprida. Sozinha, na casa dela. Por que ela estava pensando isso? Porque lideranças, exagerando os princípios, porque tem princípios bons em tudo, né? Mas se você exagerar demais os princípios, você pode formar uma nova doutrina. E ela com medo, dentro da própria casa, na família dela, lavando uma louça, por exemplo, não podia usar calça comprida. E a pessoa não para, talvez, para pensar ou para perguntar para Deus: Senhor, eu estaria pecando se eu fizesse diferente do que eles estão falando? Você precisa sempre questionar. Você não precisa ser rebelde, mas talvez pessoas queiram te manipular. E às vezes tem pessoas que nem são membros de uma igreja, mas elas ouvem, lembra dos pregadores do YouTube e tudo mais, né? Elas ficam ouvindo essas pessoas e aqueles princípios vão entrando na vida dela. E ela, sem perceber também, elas começam a obedecer regras de outras igrejas. Aí você pergunta para elas: mas a sua igreja exige isso? Não, a minha igreja não. E por que você faz? Porque a pessoa começa já a achar que aquilo é um princípio bíblico, de Deus para elas. Então, preste muita atenção na sua própria vida. E isso aí acontece também com pessoas de todas as idades. Tem várias pessoas mais velhas que estão obedecendo pessoas da televisão. Elas nunca viram aquela pessoa na vida, mas elas vão pegando aqueles princípios e de repente elas estão obedecendo. Vamos orar, ela já põe a mão no coração. Porque lá todo mundo põe a mão no coração e de repente ela já começou a achar que tem que pôr. Na igreja dela nem fazem isso, nem faz isso. São exemplos que parecem até exemplos bobos, né? Quem está preocupado com isso? Tem muita gente escravizada com várias coisinhas assim. Nem por uma hora nos submetemos. Versículo 6.
E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentava. A sinceridade de Paulo é uma coisa assustadora, né? Ele fala mesmo. Então ele falando, aquelas pessoas até pareciam líderes, mas para mim tanto faz, eu não ligo para essas coisas. Eram pessoas que não me acrescentaram nada. Então nós precisamos ficar atentos, juntamente com a palavra de Deus, e ver se tem pessoas que estão acrescentando a você ou não. Há pessoas que elas pregam, mas não acrescentam absolutamente nada na sua vida. Porque o que elas falam é como se qualquer apresentador de televisão, de qualquer programa, pudesse também falar. Qualquer psicólogo não crente poderia falar as mesmas coisas que ela fala. Qualquer moralista não salvo poderia falar as mesmas coisas. Então, prestar atenção também naquilo que nós ouvimos de pregação, se procede da palavra de Deus, da Bíblia. Se o texto base dos pensamentos daquela pessoa são da Bíblia, da palavra de Deus. Porque se não forem, está acrescentando o que para você? E o apóstolo Paulo, ele, claro, né? Ele mais do que todas as outras pessoas que conhecemos, ele tinha uma percepção desses ensinos, ou desses pensamentos errados. Então, além de não acrescentar, pelo contrário, eram pessoas que talvez nem deveriam estar na igreja. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Vai ter mais alguma coisa para completar o pensamento, mas vamos ficar aqui por enquanto. Então, o apóstolo Paulo, vendo que alguns líderes não estavam acrescentando nada, mas estavam até pensando diferente de Paulo, porque eles viram que o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo. O que quer dizer isso? Existe evangelho de circuncisão e da não circuncisão? Ele não falou que tem um evangelho só? É só uma maneira que ele quer dizer que no começo da igreja algumas pessoas começaram a pregar para os judeus. E estava certo, porque a maioria era judeu. E eles nem pensavam pregar para quem não fosse judeu. Mas o apóstolo Paulo, ele foi dirigido pelo Senhor para alcançar os não-judeus. Por exemplo, talvez tenha grupos no planeta Terra que você nem saiba que exista, mas algumas pessoas são chamadas por Deus para ir até essas pessoas. Talvez você já viu os esquimós na televisão, né? E você fala, mas alguém já foi chamado para pregar entre eles? Sim. Sim, alguém foi e depois formaram uma missão para eles. E existem muitos esquimós crentes. Na Groenlândia, uma ilha de gelo, 95% da população é cristã. E muitos deles são crentes mesmo. Então, algumas pessoas foram direcionadas para algum tipo de ministério muito importante. Por exemplo, há pessoas que pregam para ciganos. Eu já preguei para ciganos, de vez em quando entra algum cigano aqui, a gente tenta pregar, mas a gente sabe da dificuldade. Mas tem pessoas que foram para pregar para eles. E existem muitos ciganos crentes. Na Romênia existem muitas igrejas totalmente de ciganos. Em Campinas também tem uma missão, uma sede em Goiás, que é uma missão que prega para os ciganos. Então, graças a Deus por essas pessoas. Tem pessoas que pregam para os índios, para os indígenas.
Graças a Deus por essas pessoas também. Então, o apóstolo Paulo, ele foi direcionado por Deus para pregar para uma classe de pessoas. Não que ele não amasse os outros, mas ele foi direcionado por Deus para pregar para os não-judeus. Ele era judeu, mas ele pregou para os não-judeus. Ele buscava os judeus, mas com o tempo o ministério dele foi direcionado quase que totalmente para os gentios, os não-judeus. Imagina aqueles crentes, né, legalistas, eles não aceitavam isso. Estou olhando aqui o meu celular, porque aqui, ali é 00:30 já. Eu já falei tanto assim. É 00:30, né? Então, o apóstolo Paulo, ele passa a pregar para os gentios, e isso trouxe um ciúmes e também uma discordância. Como é que você vai pregar para aqueles cães? Porque o judeu chamava o gentio de cão, de cachorro, né? Você vai pregar para eles? Mas o apóstolo Paulo foi direcionado para isso. E claro, quando o apóstolo Paulo pregava para eles, será que ele mandava que eles se circuncidassem? Não mandava. Eles podiam ser salvos sem serem circuncidados. E isso trazia um problemão dentro da igreja para alguns. Ele fala, como é que você está pregando o evangelho e não está falando para as pessoas, para os homens se circuncidarem? Não pode. Está vendo? Pessoas manipulando a fé. Agora Pedro já era o homem que pregava para os judeus, para os da circuncisão. Então Pedro não tinha problema mesmo, né? Nesse aspecto. Então Pedro foi conhecido como aquele que pregava para os judeus. Inclusive uma vez que Deus o chamou para pregar para a família de Cornélio, que não era judeu, né? Deus baixou lá algumas versões falam vaso, outras um lençol. Eu falo assim que é um telão do PowerPoint. Deus baixou lá na laje da casa onde ele estava, com vários animais assim que um judeu não comeria. E Deus falou, mata e come. Ele falou, não posso, é imundo. Aí Deus fala, imundo é aquilo que Deus santificou. Deus estava quebrando ali a dieta judaica. Acabou esse negócio. Mas Pedro, cheio de escrúpulos, né? Ele achava que isso não estava certo não. Mas Deus o convenceu. E ele foi e pregou para uma família que não era de judeus. Foi uma experiência inédita para ele. Mas o apóstolo Paulo era muito conhecido agora como aquele que pregava para os gentios, os não-judeus. Então veja, irmãos, dentro da mesma igreja tem dois grupos. Um grupo dividido. E agora eles têm que aprender com Deus como lidar com essa situação. Por isso esse ensino de aceitação é muito importante. Eles tinham que aceitar esse recém-chegado Paulo com umas ideias novas. Para eles eram ideias novas, né? Pregar para não-judeu. Versículo 8 agora. Porque, pelo poder de Deus, fui feito apóstolo aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo aos judeus. Quem é melhor? Quem trabalha com os índios ou quem trabalha com os esquimós? Quem trabalha com os judeus ou quem trabalha com os gentios? Quem trabalha com os chineses ou quem trabalha com os muçulmanos? Quem é melhor? Não existe isso. Não existe. Como o mundo está dividido em categorias de nacionalidades, de povos, então é preciso um preparo especial para quem trabalha com esses povos, sim. Mas isso não quer dizer que um missionário que trabalha com o povo é mais importante do que o outro. Não. Porque Deus amou os muçulmanos de tal maneira, os índios de tal maneira, os esquimós, os ciganos. Não. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Então é preciso pessoas pregando para os judeus, como Pedro, e pessoas pregando para os gentios, como Paulo. Deus operou eficazmente, ou seja, de uma maneira que dava certo, né? Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Olha que bonito, né? Quando o corpo de Cristo funciona direitinho. Eles viram a graça de Deus na vida de Paulo. Então, o Tiago, Pedro, que é o Cefas, né? E João, eles eram as pessoas mais importantes da igreja. Eram pessoas que andaram com Jesus, eram pessoas que amavam o Senhor e amavam os obreiros, e eles eram colunas da igreja, eram pessoas firmes que sustentavam a igreja. Eles estenderam a Paulo, a Barnabé, a destra, ou seja, a mão, né? Deram apoio para eles. Então isso é aceitação, aceitar os recém-chegados. A nossa igreja tem aceitado os recém-chegados, louva a Deus por isso. Às vezes os recém-chegados nem têm aquela intenção de seguir o Evangelho, mas não importa, a nossa igreja tem recebido bem essas pessoas. Algumas pessoas estão só examinando, mas nós temos recebido bem. Então tanto faz se é um crente firme que vem de alguma igreja, se é um missionário, se é um incrédulo, se é o vizinho, se é alguém da... Não importa, nós sempre recebemos bem aqui. Nós aceitamos, essa aceitação para o recém-chegado é o que se espera de todas as igrejas, de todos os crentes. Recebemos bem as pessoas. E eles receberam bem o apóstolo Paulo. Eu conheço igrejas que têm uma especialidade de evangelismo. Eu era membro de uma igreja que a especialidade de evangelismo deles era para os judeus. O templo foi doado por um judeu convertido, né? Uma missão de judeus existe naquela igreja. Tem missionários que estão envolvidos com a evangelização dos judeus em São Paulo, que estão lá. Mas pode vir missionários de qualquer missão, é muito bem aceito. Todos eles. Até eles brincavam comigo, né? Quando que eu era membro da igreja, missionário, eles me apoiavam sempre. Eles falaram: você tem que trabalhar na nossa missão, né? Porque a sua missão trabalha com índios. Se você for trabalhar com os índios, você vai alcançar uma tribo. A nossa não, alcança 12 tribos. Mas era a brincadeira deles. Eles aceitavam muito bem todos os missionários que estavam trabalhando na obra de Deus. Então, o povo de Deus é um povo que tem que aceitar os obreiros, tem que aceitar os visitantes, aceitar os incrédulos. Alguém falou: nossa igreja aceita homossexual? Eu falei: claro, nossa igreja não tem isso, não vai deixar uma pessoa estar na igreja, mas é claro que nós não compactuamos com certos tipos de pecado. Com certos tipos de pecado não, com o pecado. Mas é claro que todas as pessoas são bem-vindas na igreja para ouvir a palavra de Deus, para aprender, para se converter e para se tornar membros. E para uma pessoa da nossa igreja, e eu acho que na maioria das igrejas, para se tornar membro da igreja, passa por um processo e já sabe tudo que se exige da pessoa. Então, meus irmãos, hoje existe muita ideologia até, né? Sobre aceitar as outras classes, categorias. O crente não tem essa briga, nós não precisamos ficar discutindo
sobre aceitação, porque nós aceitamos. Aceitação faz parte da nossa fé, porque nós fomos aceitos por Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. Então eles foram aceitos. E versículo 10, nós vamos até o 10 hoje. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos povos, porque também me esforcei por fazer. Então eles falaram: Paulo, você é bem aceito aqui no nosso meio, mas a gente só vai pedir uma coisa enquanto você está aí pregando. Aí talvez Paulo pensou: eles vão pedir para eu falar para os gentios se circuncidarem. Não pediram nada disso. Claro, lembre-se dos pobres, porque a igreja sempre se lembra dos pobres. A igreja se lembra dos necessitados. E o apóstolo Paulo se esforçou, e nós temos testemunho disso, né? Ele saindo para as igrejas, pregando e recolhendo ofertas para ajudar os pobres, os que estavam necessitados, né, em Jerusalém. Então ele cumpriu muito bem isso. Então, meus irmãos, nós aprendemos hoje sobre aceitação, estender a mão ao recém-chegado. Será que você está falhando um pouquinho nisso? Só um pouquinho? Será que determinadas pessoas vindo à igreja, você fala: ih, aquele lá não? Será que você faz algum tipo de separação dos incrédulos até? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos aceitar as pessoas. É claro que aceitar tem muita coisa envolvida nessa palavra, mas a princípio aceitar o pecador para que ele aceite a Jesus também, aceitar o crente de uma outra denominação, de uma outra igreja, como irmão em Cristo, aceitar um missionário, um pregador da palavra, mesmo que seja de alguma missão que talvez a gente não concorde muito com o estilo daquela missão, o estilo de trabalho, mas é um servo de Deus pregando a palavra, precisamos aceitar. E claro que as diferenças, nós vamos acertando as diferenças um com o outro, e às vezes nós não podemos nem ir tão longe com uma pessoa para nós fazermos uma parceria com certas pessoas, isso não. Mas o mínimo que é exigido de nós é receber bem as pessoas. Esses irmãos aqui, eles estavam de parabéns. Eles receberam o apóstolo Paulo, Barnabé e Tito, receberam com amor. Que Deus abençoe os irmãos e vamos sempre melhorar nessa área. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque somos aceitos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque através dessa aceitação nós também, com o Teu Santo Espírito, aprendemos a aceitar os demais, as outras pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, sermos bênção para todos. Oramos em nome de Jesus. Amém.